na TV Sudoeste, vamos iniciar um programa semanalmente que trará a gente muita novidade, muitas ideias, muito crescimento para a nossa vida. Nós teremos aqui uma pessoa ilustre que trará sua história de vida, que contará como ele chegou, onde ele chegou até hoje e o que ele pode nos ensinar e nos conduzir com um programa incrível que durante esse mês vocês vão conhecer sobre o Gilton Xavier, e a partir disso nós teremos um show de programa com ideias, aulas, com coisas que jamais imaginávamos. Gilton, seja bem-vindo. Estamos aí, Geles, né? Graças a Deus, realizando um sonho, né? Realizando um sonho de poder transmitir para outras pessoas ideias, oportunidades, né? Ajudar as pessoas a pensar fora da caixa, né? Eu sou Gilton Xavier, eu sou de Itaú de Minas. Meus pais foram para Itaú antes de 1970, né? E meu pai até foi para jogar bola, né? A Cimento Portland tinha um time lá e meu pai jogava bola em Pratápolis, né? E foi para Itaú para jogar bola, sabe? Para atender um pedido da diretoria, que eles tinham um time profissional lá e meu pai foi, sabe? E desde pequeno, né? Eu sempre vi, né, no meu pai, né, esse primeiro exemplo de empreendedor, sabe? Eu via sempre ele mexendo, né? Ele trabalhava na fábrica, né? Ele tinha o cargo lá na fábrica, jogava bola nos finais de semana. Então meu pai sempre teve um plano B, sabe? Então eu achei muito interessante e ele sempre me ensinou isso, né, Gilton? Você precisa pensar num plano B, porque vai que o plano A falha, né? Você tem para onde correr, né? Então ele sempre pensou isso. E eu sempre, né, fui vendo ele desenvolver, né, o plano A e o plano B, e eu também embarquei nessa, né? Então, com 8, 9 anos de idade, eu lá na cidade, lá em Itaú, chegava circo, né? E eu gostava muito de circo, mas eu sabia que meu pai e minha mãe não ia ter dinheiro para assistir às sessões de circo, né? E na época tinha animais, né, no circo, ou tinha shows, né? Então era uma coisa assim que movimentava a cidade. E então o que eu fazia? Eu vendia alface. Então chegava gente lá, chegava circo lá em Itaú, chegava parque lá em Itaú, eu já corria lá na horta e pegava uns alface, ora alface verde, ora aquele alface roxo. Empreendedor desde cedo. E eu ia vender lá no circo. E já aconteceu de alguns casos deles gostar de ver eu lá vendendo todo dia de manhã. Eu chegava lá com a cesta de alface, bacia, né? Fresquinha, e eles me chamavam para vender os produtos do circo lá dentro do circo. E eu gostava porque eu vendia e assistia o espetáculo, né? Então eu unia as duas coisas, né? Então eu sempre pensei dessa forma, sabe? De oportunidades da gente ganhar um dinheirinho, da gente ter alguma coisa assim, além, né, do que os pais podiam dar. Realmente, sabe? Porque te dava a liberdade de conquistar o que você queria, né? E assim, e muitas coisas na nossa vida, nós acaba nos impulsionando de acordo com a nossa necessidade, né? Exatamente. E isso pode surgir coisas grandiosas ou abrir vários caminhos na nossa cabeça para que as coisas possam acontecer. Isso, e você falou uma palavra que eu acho muito importante, essa liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? Liberdade para você poder desenvolver um trabalho legal, né? Só para você ter uma ideia, meu pai, depois que meu pai parou de jogar, ele foi ser treinador do time de Itaú, sabe? Então eu ia pro campo junto com ele. No domingo, ele almoçava assim, às vezes rapidinho, almoçava no domingo, e pegava a trouxinha dele e eu já tava esperando ele lá no portão pra gente ir pro campo. E eu chegava lá no campo, eu tava lá, né, assistindo o jogo, às vezes eu ficava batendo bola ali no cantinho ali, e de vez em quando eu percebia que não tinha ninguém lá, não tinha um picolezeiro, não tinha uma pipoca, não tinha nada lá no campo. Aí eu corria lá na sorveteria da Preta, né? E pegava um carrinho de picolé e voltava lá no campo, né? Ali eu vendia 1, 2 carrinhos de picolé, porque não tinha ninguém, né? Às vezes não tinha divulgado aquele jogo, não apareceu ninguém para vender alguma coisa lá. É saber usar, então, da oportunidade, né? Isso, ali. Né? Então eu vi ali aquela situação, aquela oportunidade ali, falei, opa,
não tem ninguém vendendo nada aqui, eu vou lá buscar alguma coisa, né? E foi, né, por várias situações de ver essa oportunidade onde, de repente, poucas pessoas enxergam, né? Então, isso eu sempre tive nessa esse olhar assim, né? Seja de empreendedor, seja de marketing, sabe? Eu lembro que eu ganhei um dinheirinho legal, né, com o Rambo. Não foi só a Sony Music que ganhou com o Rambo, não. Eu também ganhei um dinheirinho com ele. Por quê? Porque lá na estação, onde a gente brincava lá, o Carlinho, amigo meu, né, ganhou de Natal um videogame, um videocassete, um G9, sabe? E o que nós fazíamos? Alugava fita do Christian, que é um amigo nosso lá também, e alugava. Tinha sessão de filme do Rambo. Então aquele Rambo 2 para mim foi assim, fantástico, né? Então a gente cobrava 2 cruzeiros na época, né, para os outros meninos assistir o filme do Rambo, né? E a hora que o Rambo amarrava a fita, né, naquela fita vermelha, vinho, né? A hora que ele ficava bravo mesmo, que ele amarrava aquela fita, porque eles tinham matado a namorada dele, a paquera dele lá. Aí não parava o filme, ia lá, servia uma bacia de pipoca. Eu achei que você vendia fitinha também. Não. Né? Aí a gente fazia isso, né? Aí a hora que ele amarrava aquela fita, falava, agora o filme vai pegar fogo. Né? Agora... A gente dava uma paradinha, servia ali um saquinho de pipoca para quem tinha pago para assistir, um Guaraná maçã. Tinha um combo? Tinha um combo ali. Aí dali para frente terminava o filme assistindo, comendo pipoca e tomando Guaraná, sabe? E daí logo veio, né, Rambo, Rock e tal. E aí depois de repente surgiu o Cobra. Nossa, o Cobra, o que o Rambo era 2, o Cobra era 3.500, né? Aquela coisa assim, o Cobra era top, né? Valorizou. Então assim, eu vi muito isso, sabe, de oportunidades, né, de ganhar um dinheirinho, de sei lá, de exercitar, né, o querer da gente, né? Gilton, e toda essa sua história que foi te instigando e que foi trazendo para você, hoje em dia, quem é o Gilton? Então, hoje eu acho muito legal essa pergunta, porque assim, como eu sempre digo, né, a gente vai fazendo as coisas e a gente começa a ver marketing, a gente vê empreendedorismo, a gente vê oportunidade em tudo que a gente faz, né? Em todos os lugares que a gente vai, em todas as situações que acontecem, seja boa, seja ruim, né? A gente vê oportunidade, sabe? Então, hoje, eu penso muito nisso, né? Como eu disse, né? O pensar fora da casinha. Gente, a gente precisa abrir um pouco, né? Tem uma frase que fala que para conhecer a ilha, você tem que afastar da ilha. Né, para enxergar a ilha, você tem que... Então, às vezes, é preciso isso. Né? Diante de uma situação, tenta enxergar a situação com outro olhar. Sabe? Não aquele olhar de crítica, de reclamação, de murmuração, não. Mas tenta pensar positivo diante daquilo que aconteceu. Então, hoje eu penso isso. Eu tento tirar... não entenda mal, mas eu tento tirar uma vantagem daquilo que acontece, que muita gente, de repente, bate na mesa e sai correndo, quer saber disso aqui mais não. Né? Então, o empreendedor, o marqueteiro, muitas vezes ele olha aquela situação, opa, a luzinha parece que brilha ali, sabe? E é onde eu fui caminhando por esse lado. Né? Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, né? Nesse tempo de crescimento meu. Trabalhei em farmácia, né? com um turco que era durão, mas era extremamente legal, né? Trabalhei, né, na outra farmácia lá em Itaú, que o rapaz era firme também, muito fino, muito legal, e a gente vai aprendendo um com o outro. Convivia com pessoas também, né? Pessoas maravilhosas, pessoas que me ensinou muito, né? Com exemplos positivos e negativos, né? Então isso eu fui aprendendo. Eu sempre brinco também que, como professor, eu sou um excelente aluno, né? Porque eu sou professor de matemática hoje, né? Eu sou professor de profissão mesmo, né? E eu trabalhei em Passos, né? Eu dei aula em Passos, por exemplo, no COC, em Passos, né? E a diretora do COC é extremamente empreendedora também, né? Lá no Itaú, na escola municipal, né? Eu trabalhei com a Maria José. Nossa, tem, né, admiração demais por essas pessoas empreendedoras, né? Que cada
que na função que elas exercem, elas conseguiram mostrar um diferencial. E eu sempre prestei atenção nisso, nesse diferencial, nessa oportunidade que a pessoa abraçou, sabe? Então, o meu pai, só voltando, ele falou para mim, foi: Gildo, eu gostaria que você fizesse eletrotécnica. Eu tinha terminado o ensino médio, né? Ele falou: Gildo, eu gostaria que você fizesse eletrotécnica. Eu falei: pai, mas eu não sei nada de elétrica, o que eu vou fazer? Né? Foi: mas não é, porque se eu vier a falecer, né, você é o homem da casa, né? E por obediência eu fui fazer eletrotécnica. Na época o curso era de 4 anos, sabe? Tive professores ali fantásticos de eletrotécnica, de instalações elétricas, máquinas elétricas, medidas elétricas. Então isso tudo, né, convivi com pessoas. Eu não sabia nada, que estava entrando ali naquele ramo, mas tinha funcionários da fábrica que trabalhavam, que estudavam. Então as aulas nossas eram muito interessantes, sabe? Então eu digo assim que eu fui privilegiado, né, por ter excelentes professores, conviver com excelentes pessoas, aprender com essas pessoas, sabe? Então isso eu me tornei, né, um reflexo do que essas pessoas transmitiram para mim. Sim, e mesmo que hoje você não exerce a função do que foi esse curso que você fez de eletrotécnica, que às vezes nem é muito o que você quer para sua vida, ou que você almeja ou tem habilidade para aquilo, né? Porque muitas pessoas têm identificação. Claro. Tem gente que já gosta daquela coisa e aí sim ela se desenvolve e, né? Outras, mesmo assim, você trouxe todo o aprendizado e toda a experiência de vida de cada um, demais, né? Demais. Só para você ter uma ideia, tanto que é privilégio mesmo. Eu, com 17 anos, eu prestei um concurso para a CEMIG e passei. E eu estava no 4º ano de eletrotécnica. Então, tipo assim, certamente, né, eu teria uma carreira promissora ali dentro da CEMIG, até porque, né, há um tempo atrás, as pessoas entraram na CEMIG fruto de um concurso. Alguns viravam eletricistas de profissão, né? E outros estudavam e chegavam em engenharia e tal. E eu cheguei lá no dia do treinamento, eu passei no concurso para eleiturista, entendeu? E aí lá em Sete Lagoas, que é onde é feito o treinamento, né, dos aprendizes de CEMIG, antes era o acordo CEMIG-Senai, né? E eu cheguei lá no alojamento, eu e o Erlon, um aqui de Paraíso, né? Nós somos do mesmo concurso. E aí nós chegamos lá e tal, cheguei no alojamento nosso, tinha um pessoal estudando por uma prova que ia acontecer no outro dia, né? E aí eu perguntei para eles, eu nem conhecia eles nada, né? Um ponto interessante que é bom, essa questão da gente gostar de fazer amizade. E eu perguntei o que eles estavam estudando, ele falou: não, é prova amanhã, e você é CEMIG-Senai, você não sabe nada, aquela coisa toda. E aí eu falei: não, é porque eu trouxe umas apostilas aí, eu tô fazendo eletrotécnica, eu tô terminando a eletrotécnica, e de repente eu posso ajudar vocês e tal. Aí entrei na sala, no quarto deles, né, que eles estavam todos estudando, e peguei a apostila e expliquei algumas coisas para eles lá do curso. Já exerceu como professor. Olha já. Pra você ver, com 17 anos eu tava, né? E aí no outro dia eles fizeram o maior carnaval comigo lá no refeitório, né? Porque tinham ido bem na prova, né? E muita coisa que estava na prova ajudou. A gente tinha, né? Então, quer dizer, isso é privilégio. Com certeza. Entendeu? Isso E uma coisa que você falou aqui, que eu toquei no assunto, é a amizade. Sabe? A gente precisa buscar boas amizades. E saber selecionar também. Às vezes você vai fazer uma amizade com a pessoa e, né sei lá, né? Mas você selecionar pessoas que vai fazer você crescer. E aí também você poder ajudar a pessoa que quer crescer também. Com certeza. Né? Então, eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre gostei de jogar bola, então eu usava também o esporte para fazer amizade. Eu jogava bola no Itaú, no time do Dino, tinha um dia que jogava no time do Dino, time do Belarmino, time do Tostado, time do Itaú, sabe? Time do Sochico, sabe? Então, assim,